Muito bem, irmãos, vamos começar aí, né? Para a gente não perder tempo. Eu já queria que colocasse o primeiro PowerPoint aí, primeiro slide. O mal do século. Minha mulher que fez essa apresentação aí, ficou até legal, né? Chocante, né? O mal do século. Como vencer? Essa passagem bíblica, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4 e 6. Esse é o texto base que eu usei para escrever o livro da pornografia para a luz. Tudo começou aí. Eu li esse texto várias e várias vezes, mas nunca tinha parado para entender da forma que eu comecei a entender naquele ano de 2016. 2017, aliás. As coisas foram assim, clareando, e aí eu falei, por que nós estamos destruídos hoje? Por que isso está acontecendo com a nossa igreja, né? Comigo, por que eu estou tão frio? E eu acho que essa pergunta que eu fiz para mim mesmo, vocês que estão aqui, talvez já tenham feito. Né? Porque é uma pergunta muito comum. Irmãos, a palestra de hoje é para que vocês reflitam, para que vocês... tudo que eu falar aqui são gatilhos, para que vocês comecem a lembrar de coisas que só vocês sabem. Não é algo para ficar só nesses PowerPoints, só no que eu estou falando. Vocês têm que realmente começar a lembrar de coisas que estão aí, que vocês estão vendo. Talvez você deve se perguntar, por quê? Porque mesmo eu sendo cristão, porque mesmo eu sendo cristã, as coisas não funcionam para mim. Isso acontecia comigo direto. Por que não funcionava para mim? Porque de uma época para cá, parece que aumentou o número de divórcios. Vocês têm notado isso? Eu não sei se é só eu que pesquiso sobre isso, mas parece que aumentou muito o número de divórcios. Parece não, aumentou mesmo. A princípio a gente acha que parece, mas quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que realmente aumentou o número de divórcios. Dentro da igreja. Não é fora da igreja, é dentro da igreja. Lembrando que o Ministério Vida Pura, ele veio para ajudar a igreja. Pessoas mundanas vêm atrás da gente? Até vêm. Mas talvez seja aí um 0,0001%, 2%. Todos que nos procuram são cristãos. Cristãos. Vamos ver se são cristãos mesmo. Por que a igreja está tão fria? Por que eu estou tão frio? São questões que eu fazia para mim mesmo. Esse aí é o dado de estatísticos do IBGE. E aí, esse censo é de 2010. Aí diz o seguinte, que só no Brasil existem mais de 123 milhões de católicos apostólicos romanos. É gente pra caramba, não é não? Só de evangélicos são mais de 42 milhões de evangélicos. Mais de 560 mil cristãos apostólicos brasileiros, católicos apostólicos brasileiros. Mais de 1.390.000 testemunhas de Jeová. Mais de 1.400.000 cristãos de outras religiões. O que isso tem em comum? Essa galera que eu fiz o levantamento tem em comum? São cristãos. Eles creem em Jesus. Eles se denominam cristãos. Totalizando mais de 168.350.000 cristãos. É muita gente, não é não? Como que tem tanto cristãos e como que a gente está assim? Olha só, a população brasileira em 2010, era esse número aí, 216.711.686 pessoas. População cristã do Brasil, 168.350.000 cristãos. Olha o que Jesus disse. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Foi o que Jesus disse. Quando eu olho para o primeiro slide, irmãos, eu vejo ali a foto, né? Na verdade, quando eu vejo aquele gráfico do IBGE, falando que nós somos 168 milhões de cristãos, eu olho assim para aquilo e falo, meu, é uma nação abençoada. Deus é brasileiro. É o que parece, né? 168 milhões de cristãos.
Não tem nem o que falar quando eu olho para aqueles números. É maravilhoso. Mas será que realmente isso é real? Será que realmente nós somos mais de 168 milhões de cristãos? O que vocês acham? Realmente somos mais de 168 milhões de cristãos? Verdadeiros? Quantos que vocês acham que tem aí, só no Brasil, a nível Brasil, quantos que vocês acham, baseado nesses milhões de brasileiros, quantos milhões de cristãos vocês acham que verdadeiramente existem? Cristãos verdadeiros. Quero ouvir aí de vocês. Chuta um valor aí, pode chutar. Eu fiz as minhas contas aqui, usei a metáfora de Cristo aí, que nós somos o sal da terra, e fiz aí uma conta maluca, para vocês verem se realmente esse número do IBGE está certo ou está errado. Mas aí, pastor, quanto que o senhor acha que tem de cristão verdadeiro no Brasil? Chuta aí, pastor. Não chuta? Alguém chuta? Quantos? 50%? De cristãos verdadeiros? 50% é mais de 100 milhões. Não tem não, pessoal. Olha só. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Jesus está falando isso para quem? Para os cristãos. Para aqueles que seguem a Ele. A conta maluca que eu fiz, pegando a metáfora de Cristo. Para temperar 1 quilo de arroz, eu não sou cozinheiro não, mas eu fui fazer minhas pesquisas, dei os meus pulos. Para temperar 1 quilo de arroz, precisamos de 20 gramas de sal, o equivalente a 2% do total de arroz. Se colocar mais do que isso, não dá para comer, eu já fiz a prova. Minha mulher saiu de casa um dia e deixou lá eu por conta da cozinha, e eu fui fazer o arroz. Nossa, eu coloquei tanto sal que eu não conseguia mais comer. Ficou uma salmoura. Aí tive que lavar várias vezes, ainda assim ficou salgado. 2% de sal para temperar 1 quilo de arroz. Se aplicarmos a metáfora de Cristo para temperar nossa nação, são necessários apenas 4.334.000 cristãos verdadeiros. E o IBGE diz que nós somos mais de 168 milhões de cristãos. Não somos, nem aqui e nem na China. Temos que melhorar muito para que nós realmente possamos ser considerados cristãos de verdade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Mesmo que... Vamos partir do seguinte princípio, Jesus sabia o que ele falava, ou o sal perdeu o sabor, ou não existem cristãos verdadeiros no Brasil. Por quê? Porque não tem problema, pessoal, não ser cristão. Não tem problema. O problema é falar que é, quando na verdade não é. Vocês concordam? Pelo menos você está sendo verdadeiro. Você não está falando que é cristão. Agora, quando você fala que é e não é, você está sendo simulado e dissimulado. Isso é mentira. Quando você fala que é cristão, mas não age como Cristo ensinou. Isso é mentira. E eu passei a minha vida inteira assim. Até que eu acordei. Falava que era uma coisa, mas não era. E não só sou eu que vivia assim. Muitos vivem assim hoje. O que eu estou falando aqui, pessoal? Eu estou falando aqui de humanidade. Se existissem pelo menos 4.334.233 cristãos, os demais nem precisariam ser cristãos. Mas eles seriam mais humanos. Vocês podem ter certeza disso. Eles poderiam até não ter a salvação eterna, porque a salvação eterna é só por meio de Cristo. Mas eles seriam mais humanos se existissem
4.334.233 cristãos no Brasil. Por quê? Porque você é sal, você tempera o teu vizinho. Você é sal. Você está entendendo? O teu vizinho não é cristão. Talvez ele seja budista, mas o seu comportamento muda a ele. Você é luz. Só estou falando de sal, não estou falando de luz do mundo. Sal. Tem que ter mais contato. Vocês estão conseguindo entender? Será que existe 168 milhões de cristãos no Brasil? Não. 4 milhões no Brasil existe? Não. É menos. É bem menos. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles não precisariam ser cristãos. Eles poderiam ser pelo menos mais humanos. Talvez existiria menos assaltos, menos estupro, menos abuso sexual. É ou não é? Porque o sal tempera. E não é o que está acontecendo na nossa nação. E vocês sabem o que eu vou falar aqui hoje. Eu vou apresentar aqui para vocês um problema que está tirando o nosso sabor. Vocês sabem qual que é o problema, mas vocês não sabem onde começa e nem o que abrange esse problema. Pornografia. Você sabe o que é pornografia? Vai pensando aí, o que é pornografia, pessoal? O que vocês acham que é pornografia? Alguém se habilita em dizer o que é pornografia? A etimologia diz o seguinte: pornografia, do grego clássico, porn, que significa prostituta. E graphem, escrever ou registrar. Na Bíblia, não existe esse termo. Mas há uma palavra bem parecida no original bíblico, chamada porneia. Tá certo, pastor? Do grego também, porneia. As nossas traduções bíblicas, eles usam porneia para se referir à prostituição, à fornicação, imoralidade sexual ou práticas sexuais ilícitas. Ou seja, é uma palavra só para ter toda essa definição na Bíblia. Mais uma vez enfatizando aqui, o Vida Pura atua nas igrejas. As pessoas que nos procuram, olha só, são cristãos, músicos, líderes de louvor, professores de escola bíblica, tanto de adulto quanto de criança, diáconos, presbíteros, pastores, padres, bispos. As pessoas que procuram a gente pedindo ajuda por causa do vício pornográfico e da masturbação. Vocês estão entendendo? Por que não tem 123 milhões de cristãos no Brasil? E detalhe, são irmãos e irmãs. Não pensem vocês que pornografia é algo só de homem. Não, são irmãs e irmãos. Agora, será que com essa etimologia que vocês acabaram de entender, lá do grego, né? Porn, graphem, será que com essa etimologia vocês conseguem definir o que é pornografia hoje? Não, não conseguem. Por que não? Porque para que a gente entenda o que é pornografia, a gente precisa entender o conceito, a conotação do campo semântico, a representação e seus efeitos. Senão você não consegue. Você não consegue saber o que é pornografia. Ó, isso aí é o pontapé inicial para você entender o que é pornografia. Isso que vocês estão vendo no slide aí. Olha a proposta da pornografia a princípio. A princípio, a proposta da pornografia é estimular a excitação sexual. Pornografia é isso. A proposta dela é essa.
É pecado ser estimulado sexualmente? Não, lógico que não. Mas pela pornografia é. O homem pode ser estimulado sexualmente pela sua esposa, e a esposa pelo seu marido. Mas a proposta da pornografia é a mesma. Olha o que é a pornografia para a nossa sociedade. Em nível social, pornografia é toda a arte que retrata a sexualidade com a exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais através da obscenidade, indecência e licenciosidade destinada a um público de pessoas adultas, a fim de estimular a excitação sexual, sendo identificado como para maiores de 18 anos. Isso é pornografia para a nossa sociedade. Baixaria, licenciosidade, obscenidade, indecência, para excitar pessoas adultas. Essa definição, irmãos, sugere que, se você consome conteúdo sexual indicado para 18 anos, você consome pornografia. Agora, se o conteúdo sexual for para 12 anos, não é pornografia. É assim que a nossa sociedade entende. E foi com essa pornografia de 12 anos que eu me tornei um pornógrafo. Olha aí, ó, a bendita classificação indicativa que vocês estão acostumados a ver aí na televisão, né, na Netflix, Prime Video, até mesmo no YouTube tem alguns vídeos que já colocam isso aí. A metodologia utilizada na classificação indicativa é fraca, né? Eu que estou falando isso aí. Porque diz respeito no que diz respeito ao seu maior propósito. Qual que é o propósito da classificação indicativa? Segundo os autores. Proteção dos direitos humanos de todos os cidadãos e cidadãs. Não precisava colocar cidadãs também, né? Cidadão já abrange todo mundo, mas tudo bem. Cidadãos e cidadãs expostos cotidianamente aos conteúdos audiovisuais, em especial às crianças e adolescentes. É para isso que existe a classificação indicativa aqui do Brasil. A fragilidade da metodologia. Nesse instrumento não devem ser consideradas a fim de evitar o excesso de subjetividade, ou não dito, ou não visto, ou simbólico, ou implícito, ou subliminar. Os autores estão falando, ó, não pegue isso aqui para ficar vendo pelo em ovo, não serve. Aí eles falam assim, o silêncio, olhares, ironia, formas tão ou mais ratificadoras de comportamentos indesejados do que cenas de clara e inequívoca violência. Está falando assim, não é necessário ser claro. Só o olhar, a ironia, são formas tão ou mais ratificadores de comportamentos indesejados do que cenas de clara e inequívoca violência. Por exemplo, contra as mulheres. Contudo, deixar aberta a subjetividade, a análise de aspecto como o sistema de classificação de obras audiovisuais. Portanto, é importante ressaltar que todos e cada um das questões que estão contidas no sistema proposto referem-se a elementos claros, indubitavelmente presentes nos produtos. Então, eles só consideram pornografia aquilo que é visível. Vocês concordam com isso? Que pornografia é só o que é visível? Eu acho interessante o que os autores fizeram aí. Olha só o que eles estão falando. Eles estão dizendo o seguinte, não precisa ter cenas claras, inequívocas, indubitáveis do comportamento indesejado. O silêncio, os olhares, ironias, são suficientes para ratificar, comprovar, validar, reafirmar o que está querendo transmitir. Eles estão falando o óbvio. E eles estão falando a verdade. E eles estão fazendo vista grossa para uma verdade. Vocês percebem? Olha só. Eles estavam lá fazendo o manual, chegaram nessa conclusão. Ó, só o olhar já diz tudo. Não é preciso fazer tanta coisa. Já vai falar tudo. Não precisa ser tão violento. Justamente esse é o problema. E vocês vão ver por que é problema mais para frente. Por causa desse olhar, dessa ironia, é que nós temos que ficar atentos. Porque é aí que mora o perigo.
A coisa que está às claras, você filtra. As coisas que estão escondidas, você não filtra. Passa direto. Para onde? Para o teu subconsciente. Vocês estão entendendo? E o que acontece quando a mensagem chega no subconsciente? Você age de acordo com aquela mensagem, sem ter consciência da mensagem que você recebeu. É esse o problema. E é justamente isso que a classificação indicativa não pega. Ó, isso aí eu recortei mesmo do manual. Não recomendado para menores de 12 anos. Aqui diz o seguinte, está muito longe lá para mim. Ó. Proporção do conteúdo sexual com nudez no material analisado até 10%. Recomendado para 12 anos. Não recomendado para menores de 12 anos. Certo? 11 não pode, 12 pode. É isso. Não é que pode, é recomendado, né? Porque uma recomendação é mais do que poder, né, pastor? Quando eu recomendo alguma coisa, eu falo, assista isso aí que é bom para você. Eu recomendo para você. Aí, ó. Olha só. Proporção de conteúdo com nudez no material analisado até 10%. Quanto à relevância do conteúdo sexual para a trama, o conteúdo sexual veiculado é pouco ou medianamente relevante para a compreensão da trama. Tipo assim, tem lá uma cena de um casal se amassando e tal. Se não tivesse o casal se amassando, não ia mudar nada na história. É isso que eles estão dizendo aqui. Não precisava ter. Mas vamos colocar, né? Por que então que vai colocar já que não é relevante? Então não coloca, pô. Aí, olha o que eles falam aí, ó. Agora, isso também é recomendado, ó. Apresenta nudez, porém com a apresentação de nus, porém sem a apresentação de nus frontais. Pênis, vagina, seios e nádegas. Não pode mostrar o pênis, não pode mostrar a vagina e nem pode mostrar nádegas. Não pode, claramente não. Claramente. Aí eles falam assim, ó. Mas pode ser uma nudez opaca ou velada. A pontinha da polpa da bunda, tudo bem, pode mostrar. Vocês estão entendendo? É isso que está falando aqui no manual. Não pode, quando aparecer uma imagem de uma mulher nua, coloca uma imagem bem embaçada que tudo bem. Não tem problema. Eles acham que o cérebro é consciente. O cérebro não tem consciência. É isso que vocês vão ver mais para frente. Apresenta cenas de insinuação sexual ou masturbação. Apresenta. É possível deduzir que a relação ocorrerá ou está acontecendo, sem que, contudo, seja possível visualizar. Está lá o cara fazendo isso? Não tem problema não, pode fazer isso. Só não pode mostrar ele fazendo isso. Vocês estão entendendo? E aí, vocês acham que existe diferença entre algo que você sabe que está acontecendo e algo que você não está vendo? Existe diferença para o teu cérebro? Vocês vão ver que não. Vocês vão ver que não. Olha só. Só pegando um gancho nisso que eles colocaram aí, ó. Se 2% de sal tempera bem, né, foi isso que a gente viu no começo, 2% de sal, 2% de cristãos seria suficiente para temperar uma nação. 2% de sal. Agora pensa bem, 10% de pornografia disfarçada em filmes recomendados para crianças de 12 anos. Ou adolescentes, como eles gostam de dizer. Pense na mente desse adolescente, dessa criança. O que vai acontecer com ele? Qual que é o caminho desse adolescente? Pornografia, pornógrafo, masturbador compulsivo. É isso que vai acontecer com ele. Ele vai ser um masturbador compulsivo. Ele vai ser esses caras que você vê aí, aparecendo em todo lugar, que vira manchete. Agora vamos ser um pouco mais abrangente na questão. Olha só, presta atenção. Uma criança, um adolescente de 12 anos, ele pode ter irmãos mais novos do que ele. Pode ou não pode? Você acha que um adolescente de 12 anos vai conseguir esconder tão bem o que ele está vendo do seu irmão mais novo? Não vai. O que vai acontecer? O irmão mais novo dele também vai ver. Então essa lei serve para alguma coisa?
Isso serve para alguma coisa? Não serve para nada. Uma criança de 3 anos absorve tudo o que vê. Eu tenho um filho de 3 anos. E o que a gente esconde dele, ele também absorve. Ele pode não entender o que a gente está escondendo, mas ele fica encegueirado, ele quer saber o que está acontecendo. Ele está absorvendo de um jeito distorcido, mas está absorvendo. É por isso que surgem traumas. Por exemplo, quando casais fazem sexo perto de crianças, ainda que eles estejam dormindo. Atendemos muita gente com esse problema. Eu via minha mãe transar, eu ouvia ela transar. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que tinha algo estranho. Depois que eu cresci, que eu fui perceber. Isso me bloqueou. Mulheres falando pra gente isso. Coisas que acontecem dentro de casa. Agora vamos ver. Uma sociedade que se preocupa tanto com armas de fogo dentro de casa, não estão nem aí para essa arma letal que antes de matar, deixa aleijado. É isso que acontece com quem consome pornografia. Deixa aleijado. Porque uma vez que ela é disparada, ninguém controla mais. A diferença do que é pornográfico para o que não é pornográfico, de acordo com esse bendito sistema de classificação indicativa, se resume na forma como acontece a representação. Se a nudez é frontal e a atividade explícita é pornográfico. Se não for nítido e explícito, mas é dedutível, pode ser qualquer coisa, menos pornográfico. É isso que eles estão falando para a gente. O problema de ignorar, irmãos, o que é implícito, o problema de ignorar o que não é tão claro, o problema de ignorar estas coisas é abrir mão do controle da ferramenta mais poderosa do ser humano. Essa ferramenta, o cérebro. O nosso cérebro não é ativado apenas pelo que se vê de forma clara e indubitável, mas também pelo que não conseguimos ver com clareza, ouvir com certeza e nem sentir com precisão. A todo instante ele está sendo estimulado e depende de nós para que alcance o seu melhor desempenho e atinja a excelência do seu potencial. Você não é o teu cérebro, você tem um cérebro. E o teu cérebro tem que ser governado por você. Se você não governa o teu cérebro, ele vai governar você. Que é a carne comandando o espírito. Vocês estão entendendo? Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando você anda em espírito, você controla o cérebro. Quando você não anda em espírito, o teu cérebro te controla, com todas as informações que ele recebeu. É isso que Paulo falava. É isso que o pastor falou no começo. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas eu faço o que eu não quero fazer. Por quê? Por causa dessa peça aí que não estamos dominando ela. Nós não estamos dominando essa peça. Lembra que a gente falou no começo? Vós sois o sal da terra. Então cabe a você, cabe a mim, não deteriorar essa fonte salina chamada cérebro. Não deteriore o teu cérebro. Você tem que cuidar dele. Irmãos, se vocês soubessem do que vocês são capazes de fazer se vocês tiverem controle sobre esse cérebro. São coisas grandiosas. Quando eu parei de assistir pornografia, consegui escrever um livro.
Já parou para pensar uma coisa dessa? Eu não conseguia focar em nada. Eu não tinha foco. Tudo dava errado. Porque por muito tempo, eu não tinha controle sobre isso. Rudolf Tanzi, um neurocientista, esse cara, ele é especialista em doenças degenerativas como o mal de Alzheimer. Ele diz o seguinte: não podemos olhar para qualquer coisa sem olhar para todas as outras. Sabe o que significa isso? Significa totalmente o contrário do que o manual de classificação indicativa está dizendo. Olha, o que não é visto, o que não é ouvido, o que não é percebido, nós não vamos mexer com isso. Vocês estão me vendo aqui. Só que antes de vocês me verem, vocês estão vendo isso, vocês estão vendo aquilo, vocês estão vendo aquilo, vocês estão vendo aquilo outro. Vocês estão sendo estimulados por todas as coisas que estão nesse cenário aqui. Não é só por mim. Por mais que vocês não estejam se atentando para aquilo, mas tudo está mandando informação para o teu cérebro. E o teu cérebro está captando todas as mensagens. É dessa forma que a gente funciona. É por isso que Tanzi disse isso. Você não pode olhar para mim sem você olhar para tudo que está aqui. Ainda que você não dê atenção para todas as coisas, mas para você olhar para mim, você tem que olhar para tudo isso. Ainda que seja de uma forma inconsciente. Não é porque essa coisa que você não está dando atenção, ela não está afetando o teu cérebro. Ela afeta o teu cérebro. E ele é estimulado. Então, não pense que você livra o teu filho quando você cochicha no ouvido do teu marido. Porque o cochicho no ouvido do marido, para o teu filho, é uma mensagem subliminar. Quer conversar com o seu marido? Chama ele para um lugar que o teu filho não esteja por perto. Se ele não pode ouvir o que você tem para falar. Porque ainda que ele não esteja entendendo nada, ele está absorvendo de uma forma pior do que se ele estivesse entendendo claramente. Porque ele está recebendo de uma forma distorcida. É aí que começam os traumas da infância. O implícito também dita regras e estabelece crenças. É isso. O implícito também dita regras e estabelece crenças. Nós criamos crenças por coisas que nós não prestamos atenção, por coisas que nós não conseguimos entender com clareza. Estas coisas nos limitam. É por isso que por muitos anos eu vivi limitado. Eu acreditava em coisas que não eram verdadeiras, mas eram implícitas para mim, eu não tinha clareza. Então eu era limitado por aquilo. Isso acontece com todo mundo. Mas agora, seriam apenas os olhos a porta de entrada da mente? O que vocês acham? Seria apenas os olhos a porta de entrada da mente? Não, né, pastor? Não, né, irmã? Alguém acha isso? É por isso que não adianta você esconder as coisas das vistas das crianças. Como eles estão sugerindo aí. É igual que a gente falou agora há pouco. Um menino de 12 anos tem um irmão de 5 anos. Quando eu era mais novo, ele tem um irmão que ele é 10 anos mais velho do que eu. Quando ele tinha 22, eu tinha 12. Ele estava lá assistindo lá na Band o Cine Privé, escondido dos meus pais, logicamente. E eu estava no quarto lá, fingindo que estava dormindo só, bisbilhotando, olhando por debaixo do cobertor. Era isso que eu estava fazendo. Ele poderia ver? Poderia, de acordo com a classificação indicativa, ele poderia. Eu não poderia, mas se ele via, eu também via. Ele não estava nem aí comigo. Ele estava lá, se entretendo. Vocês estão entendendo? Nós somos uma família cristã. Nós nascemos num berço cristão. Estão entendendo por que não existem 123 milhões de cristãos no Brasil? 168, né? Mas então por que Jesus disse isso aí? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Jesus está falando de olhos? É ou não é? Por que ele disse isso? Olha aí,
Jó 31:1. Esse é um dos versículos-chave do Ministério Vida Pura. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Eu fiz acordo com os meus olhos, irmãos. Também. Quando eu comecei a entender o fio da meada, quando eu vi uma mulher vindo, eu só olhava ela do queixo para cima. E quando eu vi ela indo, eu só olhava da nuca para cima. Fiz isso por muito tempo. Para não cobiçar. Porque eu estava cobiçando. Eu era viciado. Os meus olhos eram cobiçosos. Agora, mediante as palavras de Jesus e a atitude de Jó, vocês acham mesmo que apenas os olhos são a entrada da mente? Ou tem algum significado por trás? Não são só os olhos. Os olhos, o ouvido, a boca, o tato e o olfato. Todas estas coisas mandam informação para a tua mente. Por que manda informação para o teu cérebro? E as informações repetidas criam mentalidade. É assim que funcionamos. Você tem uma mentalidade de tanto você absorver as mesmas coisas. Você sabe que aquele negócio é sorvete porque você já lambeu várias e várias vezes. Você sabe o que é o sorvete? Você sabe o que é uma barra de chocolate? Você sabe qual é o seu nome? Porque você já ouviu tantas vezes o teu nome, então você sabe que você se chama por esse nome que te chamam. Se você só tivesse ouvido o seu nome uma vez, uma única vez na vida, você não saberia qual era o seu nome. Qual é o seu nome? Peraí, deixa eu pegar aqui meu RG, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Era isso que ia acontecer. Você não teria uma mentalidade de quem é você. Mas de tanto repetir, você criou uma mentalidade. Então a repetição cria a mentalidade. Nós funcionamos assim. Então, olhos, ouvidos. Olha, vamos falar de um termo mais técnico. Sistema visual, auditivo, né, paladar, tato, o bebezinho passando a mão na mãezinha ali. E o olfato, aquela mulher cheirando grãos de café. Tudo isso manda informação para o teu cérebro. Você ativa as células cerebrais através dos seus 5 sentidos. Porém, nós não somos só isso. Nós somos mais do que isso. Nós temos vontade, memória, nós temos imaginação, nós temos percepção, e isso você não consegue ver a olho nu. São coisas que cada um tem dentro de si. E estas coisas também, que muitos chamam de sistema extrasensorial, também mandam informação para o teu cérebro. E também você cria mentalidade. Então, o ser humano é muito mais complexo do que um animal. O cachorrinho não pensa, você pensa. Apesar de não ficar muito atento aos teus pensamentos. Certamente, quando as Escrituras dizem olhos, não limita-se apenas aos olhos, porque o nosso corpo é estimulado a cada instante e são nossos 5 sentidos que enviam esses sinais para o cérebro e o cérebro interpreta os sinais eletroquimicamente. Quando Jesus falava de olhos, ele falava disso, uma antropóloga que falou o que Jesus queria dizer. O olho que vê não é um mero órgão físico, mas uma forma de percepção condicionada pela tradição na qual o seu possuidor foi criado. Se você é criado num país pornográfico, os teus olhos serão de pornógrafos. Se você é criado num país que tudo tem malícia, você vai ver as coisas com malícia. Você vai ouvir as coisas com malícia. Porque essa é a tua tradição. O olho que vê não é o órgão físico. Mas é tudo que está por detrás. Olha aquela imagem ali. Está vendo as informações chegando na cabeça daquela pessoa ali? É isso. Você vê através de tudo que você recebe.
Por exemplo, os índios, eles olham as mulheres nuas e eles não têm excitação sexual por elas. Só tem excitação sexual quando está na hora de ter excitação sexual. É ou não é? Agora o homem não. O homem daqui o homem branco, né, que é assim que o pessoal fala, não. Não é assim que eles funcionam. E por que não funciona assim? Deveria funcionar assim. É possível funcionar assim, como os índios. Graças a Deus hoje eu não sou mais igual eu era antigamente. Hoje eu olho para as mulheres sem cobiçar. Não preciso cobiçar mais nenhuma mulher. Eu sou satisfeito com a minha mulher. Eu sou um homem. Por que eu consegui? Todos conseguem. Só entender isso. Você vê de acordo com suas influências. Os olhos mostram conforme as informações que você recebe na sua mente. Você ouve conforme a tua crença. E isso envolve todo o seu sistema sensorial. E também o seu sistema extrasensorial. Vou dar um exemplo aqui. Em casa, né, eu tenho 5 filhos, irmãos. 5 filhos. Tenho um menino de 14, um de 11, uma menina de 10, um menino de 5 e um de 3. Não, 5 não, 7. Estou errando já. E a minha mulher é meio radical nas coisas, né? Aí um dia o meu filho chegou falando assim: pai, a professora falou um palavrão hoje lá na escola. Sério? Ela falou um palavrão? Falou, pai. O que ela falou? Ela falou merda. Mas por quê? Porque a minha mulher colocou uma regra lá, que falar isso é palavrão. Entendeu? É palavrão para eles. Um dia ele estava falando que eu estava falando palavrão também. Meu pai fala palavrão. Então é isso. Eles aprenderam assim. Aí eu falei, chamei a minha mulher para conversar, vamos deixar mais claro as coisas para eles, né? Senão eles vão começar a falar as coisas aí que não é assim que as pessoas entendem. Aí eu expliquei para ele, não, isso aí é uma coisa comum, tal, né? É feio, mas só que não é um palavrão. Então a gente tenta explicar, né? Mas quando você é muito radical com o teu filho, ele também fecha naquilo, entendeu? Então, às vezes ele viu os meus irmãos conversando, né? Isso aí é coisas que saem da nossa boca, né? Aí em casa a gente não fala palavrão, mas essas palavras às vezes saem, né? E aí os meus irmãos também estavam conversando, pai, por que o tio fala palavrão? Mas não está falando palavrão, né? Mas ele está falando isso. Isso é feio, mas não é palavrão, tá? Então é difícil até explicar as coisas para as crianças por causa disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o que é pornografia? Vamos lá? O que é pornografia? Se vocês entenderem o que é pornografia, de acordo com a visão do Ministério Vida Pura, vocês vão começar... Se tem alguém aqui com um problema nessa área, que eu acho que não tem, né, pastor? Isso aí só aconteceu comigo, só. Aqui não tem, não. Tudo em que há exploração sexual, seja por meio de imagens, gravuras, conversa de duplo sentido, explícita e implícita, contos eróticos e até mesmo conversas obscenas que muitos têm em salas de bate-papo, pelo Telegram, WhatsApp, o direct do Instagram, dentre outros, a fim de despertar o desejo sexual, proporcionando uma satisfação sexual fora dos propósitos estabelecidos pelo Criador, é pornografia. Tudo isso é possível ao ser humano. O homem pode se excitar sexualmente, mas quando ele é excitado sexualmente, mas não vai existir a realização sexual, como o Freud dizia, quando você suplanta o alvo sexual definitivo, de acordo com a visão de Freud, era aberração. Ele era radical, né? Então, para Freud, masturbação era uma coisa horrível. Era algo anormal. E quando eu cresci, não foi isso que eu aprendi dentro da própria igreja. Não fui orientado assim. Por que a pornografia é um problema? Por que é problema? Além de ser pecado, né? Não vamos entrar nesse nível espiritual por enquanto.
Além de ser pecado, por que ela é um problema? Porque a exposição frequente ao pornô pode causar alterações extremas na estrutura do cérebro, na parte física, somática, na parte carnal do cérebro. Causa alteração, que com o tempo muda a percepção do usuário, podendo levar a um comportamento antinatural. É o que vocês veem por aí. O homem que gosta de homem, a mulher que gosta de mulher, pode ter a sua raiz também na pornografia. Conhecemos muitas pessoas que começaram com pornografia. Vil e pecaminosa, ocasionando vários transtornos. Esse é um problema da pornografia. Terrível, né? Casos recentes da mídia. Notícia de São Paulo. Mulher denuncia marido de amiga por estuprar filha de 4 anos. Quando eu vejo isso, eu fico... Não é revolta. Eu sei que... Mas são coisas terríveis de ver. Olha o sensacionalismo da matéria. Pregador taradão se masturba dentro do ônibus após evangelizar passageiras em Manaus. Vocês viram esse caso? Não acompanharam? Aconteceu. Ele estava entregando os panfletos, evangelístico, aparentemente ele é um cara sério. Fizeram questão de falar que ele estava entregando panfletos que falavam sobre a vinda de Cristo. Entregou para todo mundo que estava dentro do ônibus. De repente ele sentou num banco e começou a se masturbar. Uma mulher que estava lá, tirou o celular e começou a filmar. E ele nem ligou porque estava sendo filmado. Terrível, né? E aí, quem compartilhou essa notícia foi um Instagram cristão até. E aí eu vendo lá os comentários dos cristãos, né? Comentários lá dos 100 milhões de cristãos que tem no Brasil, ponta firme, cristão de verdade. Tirando pedra desse cara aí. Esse cara não é cristão coisa nenhuma. Isso aí é um fariseu. Onde já se viu se masturbar dentro do ônibus? Ou seja, se masturbar dentro do ônibus não pode, mas se masturbar na sua casa antes de subir no púlpito para pregar, pode. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a igreja? Os fariseus mesmo. Mas não é só o cara que estava se masturbando dentro do ônibus que era um fariseu. Quem estava atacando pedra nele também. Porque para Deus não tem diferença se você se masturba dentro do ônibus ou se você se masturba no teu banheiro lá, sem ninguém estar te vendo. É a mesma coisa. Você sabe qual que é a diferença desse cara que agora se masturba dentro do ônibus, para você que se masturba no banheiro? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que ele está um pouco na frente e você está mais atrás. Mas o caminho é o mesmo. E o que aconteceu com ele pode acontecer com você também se você não se arrepender. Porque nós não estamos falando de consciência aqui. Nós estamos falando de uma parte do cérebro que se lesa quando você entra por esse caminho. Médico preso por estuprar paciente grávida foi filmado por colegas durante o abuso. Recente, vocês ouviram essa? Você acha que ele queria? Você acha que esse médico queria jogar fora 5 anos de medicina, 3 anos de especialização? Assim, do nada? Você acha que ele queria? Você se acha mais esperto do que ele? Não, comigo nunca vai acontecer isso. Eu jamais vou deixar chegar nesse nível. Eu jamais vou chegar nessa. Não vai acontecer comigo isso. Eu não vou deixar. Você acha que ele queria isso?
Chega uma hora, pessoal, de tanto vício, de tanta pornografia, que o nosso cérebro não consegue mais inibir nada mais de impulsos. Você sai fazendo. É o que aconteceu com ele. Donald Hilton. Esse cara é irmão de vocês. Ele pertence à Igreja Batista. Neurologista. Nosso irmão em Cristo. Já foi muito perseguido por abordar esse tema. Já muitas pessoas perseguiram ele, levantaram calúnias a respeito, querendo... Mas graças a Deus, até onde eu estou sabendo, ele conseguiu se livrar de todas. Vamos orar por ele. Donald Hilton, ele fez um estudo. Ele escreveu um livro chamado Restore to My Soul. Ele restaurou minha alma. Não tem no Brasil ainda, não está traduzido, mas se vocês quiserem, tem na Amazon. Vocês podem comprar e traduzir no Google, quem não fala inglês. E lá ele fala sobre o vício pornográfico também. E esse livro é uma bênção também. E ele escreveu um artigo, tanto que também ele fala no livro isso, que ele diz assim que é muito comum chegar no consultório pacientes que sofreram graves acidentes de trânsito, de carro, e lesar o lobo frontal. Lesa o lobo frontal. E o que acontece quando o lobo frontal fica lesado? Donald Hilton diz assim que se o cérebro fosse o carro, o lobo frontal seria o freio. Vocês estão entendendo? Se o cérebro fosse o carro, o lobo frontal seria o freio. Isso explica por que aquele médico chegou naquele nível. Compreendem? Ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Ninguém que consome pornografia está isento disso. Mas eu vou explicar por quê. Ele diz assim, que devido à frenagem brusca, né, imagine que esse aqui é o cérebro, isso aqui é o crânio. O nosso cérebro ele está mergulhado dentro de um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Está lá, em volta do líquido, ele não está preso em nada, ele fica meio que flutuando. Numa batida, então, obviamente, quando freia, vai um pouco mais para trás e vai um pouco mais para frente. O próprio crânio já lesa o cérebro, e ainda mais com o impacto da batida, lesa mais ainda. Lesiona mesmo. Isso deforma. E os acidentados, quando sofrem essa lesão, eles desenvolvem o que ele chama de hipofrontalidade. O que é a hipofrontalidade? Vamos pela palavra, né? Hipotensão é pressão baixa, né? Só para vocês entenderem, se associarem aí. Hipotensão, pressão baixa, hipertensão, pressão alta. Frontal tem a ver com o que é de fronte, né? Frontalidade tem a ver com essa parte da testa, por dentro. Então, hipofrontal é pessoas que não têm o lobo frontal funcionando direito. É a síndrome dos lobos frontais, hipofrontalidade. E ele fala assim que tanto um acidente de carro, quanto vício em pornografia, pode ocasionar a hipofrontalidade, porque lesa os lobos frontais. Entenderam? E o que isso acontece? A pessoa que tem o lobo frontal lesado, como ele mesmo fala, uma metáfora, se o cérebro é o carro, os lobos frontais são o freio. A pessoa não vai mais ter controle. Ela quer isso e quer isso naquela hora. A compulsão. Tem que ser agora. Eu quero agora. Eu vou falar agora. Não tem mais controle. Ele não consegue inibir mais nada dentro dele. Certo?
Impulsividade. Sabe o que é impulsividade? Pessoas impulsivas. Quem são as pessoas impulsivas? São pessoas que não medem a consequência dos seus atos. Como o médico, por exemplo. Como aquele médico que foi preso esses dias. Ele já chegou numa fase de impulsividade. Era compulsivo e também era impulsivo. Porque ele nem lembrou que ele era médico, que tinha estudado 8 anos, não lembrou de nada. Ele só queria fazer aquela besteira. Imagine o marido daquela mulher, como ele deve ter ficado com raiva desse médico. Imagine se esse cara pega esse médico, ia matar ele, ia trucidar ele. É ou não é? Salomão fala que os ciúmes do marido é terrível. E o médico foi preso. Por que ele chegou nesse nível? Porque ele não tem mais lobo frontal, está lesado. Ele não pensa mais nas consequências. Ele não consegue, julgamento prejudicado. Ele não consegue mais julgar entre o que é certo e o que é errado. Instabilidade emocional. Ele não tem mais emoção. Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro jeito. Não tem mais uma estabilidade emocional. Qualquer coisa tira ele do sério. Se a mulher começa a falar alguma coisa para ele, ele xinga a mulher. É dessa forma que os viciados em pornografia se comportam. A irritabilidade é uma das características fortes. A revista Science, que é uma revista científica, diz assim: no que diz respeito ao cérebro, uma recompensa é uma recompensa, independentemente se vir de um produto químico ou de uma experiência. Para o cérebro, o que vale é a recompensa. Vocês estão entendendo? Não importa se seja uma recompensa boa ou se seja uma recompensa ruim, eles só esperam a recompensa. Para o cérebro daquele médico, aquele ato que ele fez foi prazeroso. Vocês estão entendendo? Para ele tanto faz o que vem. Quem tem que controlar somos nós. Nós que controlamos o nosso cérebro. Nós que controlamos a nossa mente. A revista Journal of Family Violence, que é uma revista científica trimestral, publicou em 2009 que 85% dos presos por pornografia infantil também haviam abusado fisicamente de crianças. Quando eu estava escrevendo o livro da pornografia para a luz, eu, refletindo, cheguei na conclusão que eu não posso afirmar categoricamente que todos os viciados em pornografia serão pedófilos, estupradores ou outra coisa do gênero. Mas o que eu posso afirmar categoricamente é que todos os pedófilos, todos os estupradores possuem rastros consubstanciados na pornografia. E a única coisa que diferencia nós, que consumimos, deles, é só a distância. O caminho é o mesmo. Se você continuar nesse caminho, você não vai mais conseguir inibir os teus impulsos. Espera aí, Cid, mas não tem nenhuma notícia boa em tudo isso? Tem uma notícia boa, irmãos. Há estudos que evidenciaram que o lobo frontal volta ao seu volume normal com o tempo de recuperação. Por isso que nós temos um programa, que é o mesmo programa que a gente fez há muito tempo atrás. Hoje nós temos 2 programas do Ministério Vida Pura, que é a plataforma 180 graus e que é o grupo de apoio. São pagos? São pagos. Porque tem motivos para ser pagos também. Tem N motivos para que seja pago. Mas um dos maiores motivos é que o viciado em pornografia, ele é avarento.
Você não pode dar nada de graça para ele. Ele tem que se esforçar. Não fazemos nada de graça? Claro que fazemos. É só vocês entrarem lá no canal do Vida Pura, tem um monte de vídeos lá. Tudo grátis. Vídeos que eu gravei, que o Felipe gravou, que um monte de gente gravou. Entra também no meu Instagram, também tem lá vídeos que eu gravei. Tem vários, está de graça. É só você assistir os vídeos, estudar. Está lá, de graça. Mas quem quiser acompanhamento, tem que pagar. Tem que se esforçar um pouco mais. Ah, mas Jesus não fazia as coisas de graça? Sempre é a mesma história. O Evangelho não é de graça? O Evangelho é, e está aí de graça. Então leia o Evangelho. Leia o Evangelho. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Nós não estamos falando aqui contra a sexualidade. A sexualidade é uma bênção. Durante a relação sexual entre marido e mulher, aumenta os níveis de ocitocina no cérebro. Sabe para que serve esse neurotransmissor, pastor? Já ouviu falar da ocitocina? Ele é considerado o neurotransmissor do amor e da fidelidade. Então, quanto mais sexo você faz com o teu esposo e a esposa, e o esposo com a esposa, mais fiéis vocês se tornam um ao outro. Sabiam disso? E quando você pratica pornografia, assiste pornografia e se masturba, a ocitocina diminui, porque o que prevalece é a dopamina. Nós somos assim. Nós temos que aprender a lidar com as leis que regem esse mecanismo. O mecanismo não vai se adequar ao meu modo de vida. Eu que tenho que me adequar ao modo de vida estipulado por Deus que está no meu cérebro, nos meus neurônios. Eu que tenho que dominar o meu corpo. Vocês consideram aqui que vocês veem pornografia com frequência? Eu sei que é uma pergunta meio chata de se fazer, mas não precisa responder, não precisa levantar a mão não. Se bem que se quiser levantar, a gente não está aqui para julgar ninguém não, viu? Vou te falar, é bom pra caramba quando você chega e fala assim, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, e confessa o seu pecado, você tira um peso das suas costas. Não estou falando para você confessar para todo mundo. Tem as pessoas certas para confessar as suas quedas, os seus pecados. Não é para qualquer pessoa. Inclusive, nem mesmo o marido que trai, logo de cara, a gente aconselha ele falar, ó, traí você para a mulher dele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As coisas têm que ser aos poucos, ele tem que ser orientado. A esposa tem que ganhar estrutura. As coisas funcionam assim. Primeiro, porque quando o cara confessa para a mulher dele o pecado dele, ele só quer tirar o peso das costas dele e jogar nela. É só isso que ele quer. Ah, agora você vai ter que me perdoar. 70 vezes 7. É ou não é? É isso que acontece. O que Salomão nos ensinou? Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Se você fala uma verdade fora da hora, você pode perder o seu casamento. Como muitos fazem. A gente não está aqui escondendo o pecado de ninguém, mas tem a hora certa para falar. Quando Jesus estava lá multiplicando os pães, o povo conversava entre eles. Quem é esse? Será que é João Batista? Será que é Elias? Ah, não, esse aí é um dos profetas antigos que veio. Estava lá conversando entre eles. E aí Jesus chamou os discípulos e falou, beleza, o que eles estão falando de mim aí?
Ah, Jesus, uns dizem que o Senhor uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros ainda dizem que o Senhor é Elias ou um dos profetas antigos que veio. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, não fala para ninguém quem eu sou. Peraí, mas não é verdade? Não tem que falar para todo mundo? Não é a hora. Eu tenho que padecer perante os principais sacerdotes, eu tenho que ser humilhado, eu tenho que ser crucificado, eu tenho que ressuscitar ao terceiro dia. Então, crente, se aquieta aí quando você souber da verdade. Acalma o teu coração. Tá bom? Você considera que vê pornô com frequência? Sim ou não? Levanta a mão quem fala sim. Vai. Sim. Ninguém quer levantar a mão. Levanta a mão aí, não tem vergonha não. Eu vou levantar aqui, eu vejo pornô com frequência. Ou não? Vamos ver, vou explicar por quê. Pode ir para o próximo. Ela está online. Conhece esses símbolos aí? Globoplay, Netflix, Record, até mesmo nas novelas bíblicas da Record. Disney Channel, Prime Video, SBT, HBO Max, Globo, Band, está recheada de pornografia. Nas publicidades que passam durante os programas, os comerciais da televisão. É ou não é? O próximo. Também está aí. Conhece esses símbolos aí? Quem conhece? Qual que é o primeiro lá? Hã? TikTok. E o do meio? Não é muito conhecido, né? É o Quai. Todos os videozinhos curtos. Agora tem vídeos mais longos. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. E aquele outro ali? Snapchat. Qual que é o pior desses aí que eu acho? TikTok. TikTok é o pior. Pra gente. Só, não importa. Uma vez eu abri uma conta no TikTok, que a gente estava pensando ainda em abrir uma conta do Vida Pura para usar no TikTok. Estamos pensando. Porém, quando eu estava abrindo essa conta, a gente coloca lá o que a gente quer receber, né? Aí o que eu fiz? Optei por receber coisas do meu interesse. Mensagens evangélicas, esse negócio, coisas cristãs e tal. Beleza, coloquei lá tudo que eu queria receber. Não, você recebe tudo. Você escolhe o que você quer escolher, mas você recebe o que eles querem te mandar. Logo de cara já apareceu uma menina dançando funk para mim. Você acha que eu vou ter um aplicativo desse? Não. Aí eu falei assim, mano, vamos deixar por enquanto o TikTok off. Mas está vindo muitas pessoas conhecendo Vida Pura pelo TikTok. Porque tem pessoas que colocam os nossos vídeos no TikTok, que não somos nós. Tudo bem, é uma ferramenta, mas infelizmente é uma ferramenta muito suja. Tem mais coisa ruim do que coisa boa. Essa é a realidade. Então, para quem está saindo do vício, é melhor ficar só no Instagram por enquanto. Fuja do TikTok. Ela também está offline. Academia. Aí, quem curte academia aí? Academia também tem pornografia. Qual é o homem que é homem? O homem que é homem, que gosta de mulher, que quando vê uma mulher sensual numa academia, ele não fica excitado se ele não tem o controle do cérebro. É a realidade. É ou não é? É a realidade. Tem pornografia nas ruas, nas lojas, na igreja, claro que tem. Quantas mulheres que não se vestem adequadamente para ir para a igreja? É ou não é? Aí o pessoal talvez pense, você está querendo voltar lá nos tempos antigos? As mulheres vão ter que usar aqueles vestidão, tampar a cara? Não, isso também não vai resolver.
Porque a pornografia, além de estar aqui, ela está aqui. Mas que ela está aí, está aí. Enquanto você não tiver o domínio daqui, essas coisas que estão aqui fora vão te derrubar. Vocês estão entendendo? Te derruba. Nosso cérebro não é consciente, pessoal. Tipo assim, ele vê uma mulher, você olha para uma mulher e você é cristão, ele não está nem aí se você é cristão, ele não sabe disso. Ele só é estimulado eletroquimicamente. Você está entendendo? É assim que funciona. Opa! Foge o teu olho. A princípio foge o teu olho. Com o tempo, você vai olhar e não vai acontecer nada. Mas vai demorar muito isso acontecer. Você vai até achar que está ficando broxa, que é quando você olha para uma mulher e não tem mais excitação. Muitos chegam na gente, cara, depois que eu comecei a fazer, sei lá, mano, estou com um problema, parece que agora eu não sinto mais nada. Não acontece mais nada comigo. Eu falei, calma lá, irmão, fica na sua aí que não vai testar não, que vai ser pior. Porque tem essa fase. Você olha para as mulheres, você que era viciado em pornografia, que quando olhava para uma mulher já ficava todo excitado, quando você começa a fazer o processo, isso sai, isso para. Por que hoje muitos têm disfunção erétil? Por causa da pornografia. O cara não consegue ficar ereto quando ele está tendo relação sexual com a mulher dele. Porque o cérebro dele está condicionado para a pornografia. Ele está condicionado para a pornografia. Então, uma mulher nua não representa nada para ele. É muito louco. Quando ele está na rua, ele fica excitado. Quando ele chega em casa, ele não se excita mais. Porque ele gosta das coisas à distância, ele gosta de ver. Ele condicionou o cérebro dele para ser um voyeur. Sabe o que é isso? Que pratica o voyeurismo, aquele cara que só gosta de ficar olhando. É isso que a pornografia faz. Ela muda a tua percepção de realidade. Então, ao invés de você ficar junto da tua mulher, você se afasta dela. A gente atendeu uma mulher esses dias, né, que veio procurar ajuda porque o marido dela é viciado. Meu marido ele não faz nada comigo aqui dentro de casa. Aí quando ele está no serviço, ele fica falando para mim mandar nude para ele pelo WhatsApp. Ele não quer nada com ela fisicamente, mas quer que ela manda nude para ele. Olha onde a gente está chegando. Olha o nível de mentalidade que a pornografia está desenvolvendo. Estão entendendo como que o negócio é feio? Aí o cara fica broxa diante de uma mulher mesmo, porque ele não consegue mais se excitar sexualmente. O cérebro, ele só interpreta sinais elétricos. Nós estamos falando aqui de um circuito de recompensa, que é um circuito primitivo do cérebro. Ele não distingue o que é pornô do que não é. Por isso que é baboseira esse lance de conteúdo para 12 anos e conteúdo para 18. É baboseira isso para o cérebro, isso não existe. Ele só distingue níveis de estímulo. Tem gente que se excita sexualmente, só se excita sexualmente, quando ele olha para os pés da mulher. Isso se chama parafilia. Tem cara que só consegue se excitar sexualmente quando ele se masturba usando fezes. Já pegamos casos assim. Que é o coprófilo, coprofilia. Dizem que Hitler era um coprófilo. Como que as pessoas começam nessa? Começam pelas coisas que não são consideradas pornografia. Da mesma forma que tem aquele cara que só se excita sexualmente quando ele olha para os pés, tem aquele cara que só se excita sexualmente agora com filmes de zoofilia, que é filmes de seres humanos fazendo sexo com animais. Muitos começaram a consumir pornografia mais trash, mais pesada. A gente está cheio de casos desse.
folheando os catálogos de lingerie que a mãe ou que a avó vendia. Demilos. Estão entendendo? Existe diferença então, que é pornografia ou não? Então, irmão, por favor, toma cuidado com a roupa que você posta nas redes sociais. Não estou sendo aqui puritano ou moralista ao extremo, não é isso. Assim como tem aqueles cristãos que sabem que isso é errado e evita, existe aqueles que não estão nem aí. Existe aqueles que vão para cima. Tá bom? E os homens também. A mulher é um pouco diferente, ela não fica tão excitada quando vê. É mais chaveco, né, conversa, é isso. Não é só ver que ela já fica igual o homem. O homem é olhar, é visão, é vista. Vocês conhecem Gary Wilson? Já ouviu falar de Gary Wilson, pastor? Já ouviu falar? Gary Wilson? Então, eu também coloquei o Gary Wilson no meu livro. Também eu fiz quando eu estava escrevendo o livro, muitas coisas eu peguei do Gary Wilson, né, em termos científicos. E o Gary Wilson, ele morreu em 2021, depois de lutar muito tempo. Ele não era cristão, mas ele combatia a pornografia, mesmo sem ser cristão. Tem uma visão um pouco diferente? Nossa, lógico que tem, né? Tem sim, porque Romanos 12:2, que é o que prevalece a transformação da mente, né? O Gary Wilson achava que inputs cerebrais era o suficiente para abandonar o vício. A gente acha que não é bem assim. Tem que mudar a mente. Só mudando a mentalidade que você consegue ter controle sobre o cérebro. Mas tudo bem, o Gary Wilson escreveu muitas coisas importantes. E ele disse assim que ele conheceu um homem que ele só olhava mulheres de biquíni. Ele não entrava em sites pornográficos. Só mulheres de biquíni. Acho que deveria ser algum crente, né? que só vai ver mulher de biquíni. Não, mulher de biquíni não é pornografia. Eu sou crente, eu posso ver isso. Então eu vou ficar vendo só mulher de biquíni. Gary Wilson fala. Para a grande maioria, irmãos, mulher de biquíni não é pornografia. Para mim, hoje, mulher de biquíni não tem problema. Para mim, não tem problema. Eu posso ir para a praia e tem lá mulheres de biquíni. Realmente, eu não tenho problema com isso. Mas tem outros que têm problemas com isso. Estão entendendo? Por que eu não tenho? Porque, graças a Deus, eu estou mudando a minha mente. Eu estou perfeito? Não. Eu erro. Claro que eu erro. Ainda caio. Graças a Deus, irmãos, nessa área, eu não lembro quando foi que eu caí. Mas nós, do Vida Pura, não falamos que estamos libertos. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos. O que o apóstolo Paulo falou? Aquele que está em pé, olhe, não caia, vigie. É vigilância o tempo inteiro. Certo? Só que esse cara que só olhava a mulher de biquíni, ele abria várias janelas do computador dele, né? Imagine, várias abas abertas, uma em cada loja virtual diferente, modas de praia, biquíni de bolinha, biquíni laranja, biquíni azul, preto, rosa, verde. Ele via de 2 a 3 mil fotografias por masturbação. Estão entendendo? Irmãs, toma cuidado com essas fotos que vocês colocam no Instagram. Tem muitos que são como ele. Ele ficava clicando com várias janelas abertas, olhando várias lojas virtuais. E o que significa isso? Ele se tornou dependente desse nível de estímulo para ficar sexualmente excitado. Ele precisava desse estímulo. Mulheres de biquíni, só isso que ele precisava. Você quer uma mulher? Não, uma mulher de biquíni para mim já está bom. É até engraçado pensar, né? Mas
As mulheres de biquíni não é pornografia para a nossa sociedade. Não. Não é. Mas o cérebro não entende disso. Ele só enxerga, ele só interpreta estímulos. Para o cérebro, não é a consciência que importa, e sim a estimulação que causa mudanças cerebrais que desencadeiam problemas. Vocês estão entendendo? Olha só, vamos dizer que criaram uma lei aí, e lá eles dizem assim que só os adultos com 18 anos podem colocar a mão no fogo. Só adultos que podem colocar a mão no fogo. Menores não podem, só adulto. Você acha que essa lei é inteligente? Por acaso os adultos não vão queimar a mão? Claro que vão. É exatamente isso que eles estão fazendo com a pornografia. Essa pornografia, só os adultos que podem. Abaixo de 18 não pode. Ninguém pode nada. As pessoas têm que mudar a mente, têm que se converter. Ele tem que ser inteligente o suficiente para não colocar a mão no fogo, ainda que uma lei imbecil seja criada. Não é porque a lei está aí falando que você pode. Já dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ó, eu fiz uma lei aqui, ó, que você pode colocar a mão no fogo. Ah, é? Oh, que legal. Oh, mas eu não quero. Tem que ser inteligente. É essa a questão. Ó, existe uma lei, cara. Quando você completar 18 anos, você vai poder ver filme pornôzão, trash. Pô, mano, mas eu não quero. Eu sei aonde isso vai me levar. Eu não quero isso para a minha vida. Tem alguém aqui que não completou 18 anos ainda? Todos já têm mais de 18? 18? Quantos anos você tem? 15? Você já sabe. Não assista nem os filmes para 12 anos. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram, eu fiquei abismado. Tinha um filme, né, na Netflix, no catálogo da Netflix, apareceu para mim um filme até antigo, Ninguém Entra, Ninguém Sai. O filme era gravado dentro de um motel. Só acontecia porcaria. Recomendado para 12 anos. Recomendação para 12 anos. Ninguém pode entrar num motel com 12 anos. Por que ele tem que saber o que acontece dentro de um? Vocês estão entendendo a hipocrisia? Nem mesmo os atores que estavam lá têm de 12 anos, tudo maior. É disso que eu estou falando. Se o pornô em revistas, irmãos, criou uma multidão de pervertidos, imagine o pornô em banda larga. É 1000 vezes pior do que revista Playboy, Demilos. Essas revistinhas aí é ficha pequena. Cinemas de pornôs no centro da cidade não se compara com o que você tem aqui na palma da sua mão. Não é, pastor? A minha adolescência eu passei em 1990. Eu era bombardeado pela banheira do Gugu. Alguém lembra da banheira do Gugu aí? A banheira do Gugu não é pornografia. Para mim era, mas eu não sabia. Estava lá comendo a bela da macarronada na minha casa e de repente a gente mudava de canal, estava lá. As mulheres tentando pegar o sabonete e os homens agarrando ela. Olha com o que eu fui criado. E aí dentro da igreja, nasci num berço cristão. Imagine como vai ser a geração daqui para frente.
quando você treina o seu cérebro através do pornô da internet, o estrago é muito mais rápido. É muito mais rápido. Ninguém espera mais 10 minutos para baixar uma foto. O negócio agora é vídeos em alta definição. Várias janelas abertas. Eles clicam em todas e avançam sempre até a parte que eles mais gostam. E quando a excitação dá aquela diminuída, o que eles fazem? Eles abrem uma outra janela com um gênero diferente para se manterem excitados. Vocês estão conseguindo imaginar? Essas coisas são tudo feitas não é assim à vista de todo mundo, é no quarto, entendeu? É no quarto, irmão. Ninguém faz isso na frente de ninguém. É no quarto, às escondidas. Teve um dia que a gente encontrou o pastor Augusto Nicodemos, isso mesmo, no aeroporto, né? E ele conheceu a gente estava conversando lá. Aí ele falou assim que eles tiveram uma conferência para pastores. Não foi aqui no Brasil, acho que foi em outro país. E lá, a rede do hotel começou a ficar congestionada. Pastores navegando em sites pornográficos. Mas espera aí, o que está acontecendo aí? Por que a gente não está conseguindo mandar mais as coisas? O tráfego está grande aqui no hotel. Pastores navegando em sites pornográficos. Pastores que estavam na conferência. Existe 168 milhões de cristãos no Brasil? Olha aí. Entender que só conteúdo adulto é pornografia é problema. Isso aí são sites pornográficos, considerados pornográficos, para maiores de 18 anos. Entender que só isso é pornografia é problema. O cara que entendeu que pornografia faz mal, evita esses... Quando as pessoas começam a entender que a pornografia faz mal, irmão, pastor, não é só o Vida Pura que fala sobre pornografia e que a pornografia faz mal para o cérebro. Não, tem um monte de gente falando agora, inclusive pessoas que não são cristãos. Mas eles ensinam a evitar esses sites aí. Isso aí que você não pode. Coloca bloqueador e evita esses sites. Os bloqueadores só bloqueiam estes sites. Não bloqueia as mulheres de biquíni. Estão entendendo? Entender que só esses sites aí são pornografias não vai levar você à liberdade do vício pornográfico. Porque o cara que acha que só isso é pornografia, ele continua seguindo mulheres que ficam rebolando no TikTok. Esses aí, ó, eu coloquei esses 3 que são os piores, que são vídeos curtos. O cara coloca lá, o cara abre lá o TikTok e vê lá um vídeo de uma menina dançando funk. As novinhas, assim que eles falam. Rebolando, rebolando. Acaba e começa de novo, acaba e começa de novo, acaba e começa de novo. Imagina como que é o cérebro dessa pessoa, dessa criança. Esses apps aí são amostra grátis de pornografia. Não existe amostra grátis de drogas nas escolas, quando os traficantes iam nas escolas, levavam amostra grátis para dar para os alunos? Não é isso que eles estão fazendo. Isso é pior que droga. Tem coisa boa nesses apps aí? Até pode ter, mas 90% é lixo. 90% é lixo. Se 2% de sal salga a comida, imagine 90% de lixo. O que faz com a sua mente? Olha só. Eu até vou ler um negócio aqui. Esse dia eu estava lá no Twitter, né? Aí eu vi um post do Felipe Neto. Alguém conhece o Felipe Neto aí? Aquele youtuber influencer aí, né? Sempre aparece algumas coisas dele. Aí olha só o que ele falou, Felipe Neto, hein? A gente sabe que ele não é nenhum santo, né? Ele só quer causar. Mas tudo bem. Ele falou assim, ó. Zapeando pelo TikTok esses dias, aparece uma mulher dançando de biquíni. A música. Soca tudo nessa. Soca tudo nessa. Soca na minha. Vai, Gui Marques, me bota.
Felipe Neto falou isso. Uma menina dançando funk com essa música, com essa letra. Olha o que ele falou. Se você é pai ou mãe de criança, tire o TikTok da vida do seu filho. Não há aviso de nada na plataforma. Eles estão assistindo tudo. Estão vendo? O próprio Felipe Neto falando isso. E se para o Felipe Neto falar uma coisa dessa, é que a coisa está feia mesmo. Eu sou da época da garota molhada, do Gugu, da banheira, do Cine Privé, da Band. Pense o que está por vir com essa geração toda. A gente tem que parar, irmãos, de ficar fazendo picuinha, sabe? Dentro da igreja, esquentando a cabeça por besteira. Eu lembro que, naquela época que a gente estava vendo pornografia sem saber, na igreja que eu congregava, discutia se podia bater palma durante o louvor, se a mulher podia usar calça comprida ou se usar brinco. Olha as besteiras que eram discutidas, enquanto o sistema sendo reforçado a cada dia, com coisas mais importantes para derrubar a igreja. Está entendendo? A gente perde muito tempo com besteira. E coisas piores. Nós estamos, igual Jesus disse, estamos coando o mosquito e engolindo o camelo. A gente tem que ir para frente, pessoal. Essa palestra aqui não é só para vocês ouvirem e entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Começa a fazer alguma coisa na igreja aqui. Implanta o Ministério Vida Pura aqui dentro da igreja de vocês. É possível. Olha só. Esse cara aí é um cara que contribuiu muito com a ciência. Já ouviram falar dele? Tem algum psicólogo aqui? Não? Ivan Petrovich Pavlov. Esse cara aí, nossa, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, que coisa incrível. Só falando resumidamente quem foi Pavlov. Pavlov ele era um fisiologista russo, né, do século XIX, século passado. E ele fazia experiências com cães. Né? E por acaso ele descobriu que o cão começava a salivar só quando ele ouvia um barulho qualquer. Um barulho fazia o cão salivar. O que tem a ver barulho com salivação? Aí ele começou a perceber, caramba, tem uma coisa estranha aí. Aí ele falou assim, então vamos fazer a experiência aqui. Aí ele montou o cenário da experiência dele. Então o que ele fez? Ele pegou uma campainha, primeiro ele trazia a carne para o cão, mostrava a carne para o cão, e quando o cão via a carne, o cão sentia o cheiro da carne e ele começava a salivar. Isso é natural, isso é incondicionado, faz parte do mecanismo. Cheirar diante de uma carne, sentir o cheiro da carne, salivar pela carne, natural. Isso é incondicionado, nada demais disso. Aí beleza, então o que ele fez? Agora vamos implantar uma campainha aqui no nosso cenário. Antes de apresentar a carne para o cão, vamos tocar a campainha. Então ele tocava a campainha, mostrava a carne para o cão sentia o cheiro da carne, começava a salivar, aí ele dava a carne para o animal. Esse é o processo. Tocava a campainha, mostrava a carne, sentia o cheiro da carne, o cão salivava, ele entregava a carne. Ele fez isso várias e várias e várias vezes. Quando ele tocou a campainha, o cão já começou a salivar. Estão entendendo? É isso que a pornografia faz com o cérebro. É isso que a pornografia faz com o cérebro. Pavlov tocava a campainha, o sistema digestório do animal começava a produzir as enzimas para ele mastigar as proteínas da carne, e aí ele começava a trabalhar só com o som da campainha. Isso é chamado de reflexo pavloviano, ou de condicionamento clássico, ou de reflexo condicionado. É isso que é usado no mercado pornográfico. É por isso que os pornôs são gravados em vários tipos de cenários. Há pornôs que são gravados na rua, na sala, na cozinha, no sofá, na igreja.
Há pornô em todo lugar. Por quê? Para que quando o viciado veja aquele cenário, ele associa ao pornô e ele vai ter vontade de procurar por pornografia. É isso que acontece com o cérebro. Nós funcionamos através de neuroassociação. Estão entendendo? É assim que funciona. Então, é muito comum pessoas que quando vêm para o Vida Pura, falam assim, olha só, eu comecei a fazer os estudos de vocês, mas aí, mesmo eu fazendo os estudos, eu acabo de fazer a lição, de ler a Bíblia, eu tenho muita vontade de me masturbar. Por que isso acontece? Primeira pergunta que eu fazia. Aonde você está fazendo os estudos dos devocionais? No meu quarto. E aonde você vê a pornografia? No meu quarto. Então faça os estudos dos devocionais na sala, na varanda, mas não faz mais no seu quarto. Até que você consiga desligar esse reflexo. Por quê? Porque as coisas ativam esses gatilhos. Ainda que sejam estímulos indiferentes. Os estímulos indiferentes são os estímulos que não têm nada a ver exatamente com aquilo que está sendo acionado. Como, por exemplo, acionar o sistema digestório através do som de uma campainha. Esse é um estímulo indiferente para aquela ocasião. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, o cara está lá, abriu a porta da geladeira, estou com vontade de me masturbar, vou ver pornô. Está condicionado. Acontece. E é difícil de descobrir qual é o gatilho. Vai muito tempo para descobrir qual é o gatilho. Não dá para descobrir assim. Então, pessoal, muitos pastores falam assim, pastor que não conhece o problema, como é que eu faço para me livrar do vício pornográfico? Joga o seu celular fora. Saia das redes sociais. Isso não vai ajudar muito. Porque não é mais problema aqui fora. O problema agora é aqui dentro. Estão entendendo? Ajuda. Ajuda desde que você faça o processo de limpeza, de transformação da mente. Senão, não vai ajudar nada. Por quê? O que os bloqueadores fazem? Os bloqueadores simplesmente estão inibindo você. Por quê? Porque aquilo que o teu lobo frontal não inibe mais, o bloqueador está fazendo. O teu cérebro continua lesado e o bloqueador está deixando você não ver pornografia. Não vê a pornografia suja, mas você vai procurar por outra. O que a ciência diz sobre isso? Toda repressão gera compulsão. Toda repressão gera compulsão. Isso é científico. Carl Gustav Jung dizia isso. Tudo aqui resiste, persiste. Não dá para você resistir. Você tem que mudar a mente. Por um tempo, tudo bem, afasta das redes sociais por 6 meses, que é o processo do Vida Pura. O gatilho da recompensa. Quais são os gatilhos da recompensa? O ciclo do vício. Gatilho, rotina e recompensa. Quando a pessoa muda a rotina, ela para de ver pornografia, o gatilho continua o mesmo. Qual que é o gatilho? O gatilho pode ser qualquer coisa, porque ele é incondicionado. Então, um gatilho ativa a recompensa. Quando não tem a recompensa, o cérebro quando não tem a rotina, o cérebro não recebe a recompensa. Quando não recebe a recompensa, o cara fica frustrado. O cara se frustra, porque o cérebro não ativou o sistema de prazer. Então, o que vai acontecer? Ele vai resistir por um tempo, e depois ele não vai conseguir resistir mais. O prazer, um dos melhores prazeres da vida é ler um livro. É isso que vocês estão vendo aí? Está vendo alguém lendo um livro aí? Não, né? Um dos melhores prazeres da vida é ler um livro. Aí, ó. Ignora as mensagens subliminares, ela não tem problema para a mente. Por mais que você não capta com os teus olhos, isso entra no seu subconsciente.